Ora, bom dia meus amigos, mais uma vez. Vamos analisar aqui um vídeo dessa grande democrata que é a Mena Mortágua. Para as pessoas verem o que... Eu nem sei o que é que eu estou aqui a fazer, pá, que eu não sou psiquiatra, quer dizer, não... Enfim, é preciso ter paciência para esta gente. Vejam bem esta barbaridade que a Mena Mortágua acabou de dizer. Valores em comum com o meu amigo Farid ou com a Chad do que com os governantes que fizeram esta lei oportunista e com os deputados que... Ou seja, tem uma musiquinha, por isso vou já tirar. Ou seja, a Mena Mortágua diz que tem mais, eu respeito os direitos de autor, tem mais em comum com o Farid, isto e aquilo outro, do que com os governantes e com os deputados. Por isso é que está sozinho, a Mena Mortágua, por isso é que você está sozinho no Parlamento. Um momento louco nos dias de hoje, arrogar-se dos valores progressivos da esquerda, que é verdade que a esquerda sempre teve valores progressistas e progressivos, porque está a querer fugir da extrema-direita que governou o mundo até o século XVIII, sempre foi assim, é verdade. Por isso é que eles têm aquela autoridade moral e aquela... por isso é que estão sempre baseados na moral, estão sempre a mesma conversa, sempre na moral, esquecem-se da lei e tal, mas enfim. E com esta coisa do progresso moral da civilização, está a cuspir na cara, como eu a compreendo, como eu sei o que é ser cuspido na cara, como eu sei, está a cuspir na cara os seus próprios patrícios, como eu compreendo os patrícios, como eu compreendo. Esta mulher é a mulher mais antipatriota que eu uma vez vi à face da terra. Está a cuspir na cara, está a dizer que tem mais. Eu disse isso ao engenheiro Avelino. Se a Mena Mortágua fosse para a Palestina com a sua esposa, era executada em plena rua pelo Hamas. Em plena rua. Está bem que a faixa de Gaza é uma coisa, a Cisjordânia é outra, mas o Hamas governa uma parte, a Autoridade Palestina governa outra, mas seria executada. Pelo Hamas era logo, pela Autoridade Palestina estava para ser um mais atravessado. Mena Mortágua está a defender pessoas que não respeitam nem a condição que ela tem como mulher, nem a condição que ela tem como lésbica. E depois os brutos dos homens como eu, que defendem, que são conservadores, mas que defendem incondicionalmente os direitos das mulheres e os direitos dos homossexuais, nós é que somos os alvos a abater. Não sei se os senhores estão a ver onde é que nós chegamos. É psiquiatria pura, é psicopatia, é a puta que os pariu, percebem? Ou seja, isto é tudo já, como dizia o Pascal, como o imundo amolou, que isto, a rapariga, por isso é que está sozinha, no Parlamento, como é evidente, não é? Está aqui uma musiquinha, eu não gosto nada das musiquinhas, porque depois, enfim... O YouTube chateia-se, não é? Mas vou ver se consigo pôr aqui sem a musiquinha para os seus ouvirem um bocadinho. As musiquinhas no YouTube é do Pioril. Deixa cá ver se consigo pôr aqui sem musiquinha. Com o meu amigo Farid tá aqui. ou com a Chad do que com os governantes que fizeram esta lei oportunista e com os deputados que a querem aprovar. Calorosas saudações e lembram-se de uma pois, o Gonçalo Sousa é que fez este certo. Manda abraço para si, Gonçalo Sousa. Bem, outros também fizeram, mas eu gosto de ir ao Gonçalo, que o Gonçalo às vezes põe as músicas, outra vez não põe. Lá nos TikToks dele põe as músicas, depois nos YouTubes não põe, porque ele faz vida disto, quer dizer, tem tempo e tem disponibilidade e tem paciência e tem vontade para estar nas redes sociais. Por isso Mena Mortágua é um exemplo claríssimo do progresso da esquerda. Se a esquerda vai continuar a progredir a humanidade, não é esse o entendimento que eu tenho visto nos países progressistas e nas democracias mais desenvolvidas do mundo. As democracias mais desenvolvidas do mundo têm problemas gravíssimos em termos de imigração desregulada e em termos de suicídio e em termos de doença mental e em termos de os que antes eram excluídos agora mandam e a ditadura das minorias. Se é o país mais feliz do mundo a Noruega, sim, se forem um macho castrado, talvez.
mas não é de certeza o típico português. Tal como os imigrantes que vêm de sociedades muito conservadoras, como o Paquistão e o Afeganistão, não se vão sentir felizes em Portugal. O André Ventura tem razão, como é evidente. Depois, ou se desculturalizam, como dizia Lee Kuan Yew, que nunca o fez em Inglaterra quando estava lá a estudar, ou então cortam o pirulau e dão aos maluquinhos do costume, que parece o gerente do Elefante Branco, essa gente tão esclarecida do ponto de vista político, foram apanhados e foram presos. Tráfico de droga, inclusive. À noite. É só não conhecer a noite das meninas para não saber os bandidos que não andam lá. Mas enfim. Vi agora a notícia. Gerente do Elefante Branco preso. A sério, coincidência. Alguma vez aquela gente. Não. Mas o que interessa é viver a vida, papar umas gajas e tal. A gente percebe o que a extrema-direita gosta tanto de defender sempre para os outros. Para eles, a moral é outra. A eles, a moral é outra. A gente sabe o que é que eles gastam. Por isso, a extrema-esquerda é igual. A extrema-esquerda e a extrema-direita são iguais. E depois temos este movimento woke, que é, como eu há pouco vos disse, o filho legítimo do comunismo. Não é o filho... Não, peço desculpa. O filho bastardo do comunismo é o movimento woke, e o movimento woke é o filho legítimo dos hospitais psiquiátricos. Mas Mortágua parece está meio doida, quer dizer, não gosto de falar assim da rapariga, mas tem mais em comum com a pessoa do Afeganistão ou do Paquistão, que a executam por ela ser mulher, que a espancam até à morte por ela ter uma minissaia, que executam por ser lésbica. Você tem mais em comum com essas pessoas, com os deputados da sua nação e com o seu primeiro-ministro, que é uma pessoa sensata. Sim, senhor. Não adianta aqui dizer mais nada, não é? Vamos um bocadinho para a tese e vamos um bocadinho para as notas, e depois ainda vou fazer um vídeo para falar do Código de Processo Penal, mas enfim, o entusiasmo com outras coisas. Ora, onde é que nós íamos? Íamos justamente na isto é a minha tese de doutoramento em Direito Penal, como sabem, em português. A desontologização dogmática pretendida de modo declarado por Jacobs e o seu reflexo numa ideia de culpa jurídico-penal desmaterializada, consumada numa funcional vinculação a objetivos que heteronomamente determinados, ou seja, a heteronomia da razão, como dizia o Kant, se torna, como qualquer outro conceito juridicamente esgotado, a uma sistémica funcionalização, se torna, como dizíamos, totalmente disponível no seu conteúdo-função, incumprindo-se o ambicionado esforço consequencial exigido a uma substancialização material da culpa jurídico-penal em relação ao agente como si, que esta é a parte final da minha tese de doutoramento em Direito Penal, quando eu tentar à verdade material dos factos, uma substância do ponto de vista jurídico-penal. Nunca foi conseguido em termos jurídico-penais, a qual exige a superação de uma consideração do direito penal como construção sistemática, não se bastante com ela, para uma perspectiva que tem que integrar como exigência que se reflete em específicas consequências o concreto agente, autor de um fato seu, pelo qual individualmente responde. A autorresponsabilidade do direito é muito boa nesse aspecto. E o Código Penal é muito bom no sentido da autorresponsabilização. Não fui eu, não foi este e aquele outro, eu não fiz nada. Não, foste, filho. Quem persegue as pessoas, antes a filha, são eles. Não fui. Não, autorresponsabiliza, isso não se passa na gente, está bem? Isto é muito típico da esquerda woke, da esquerda progressista, que bem, podem progredir à vontade da humanidade, estamos de acordo, tradição e modernidade, como dizia o Voltaire e o próprio Goethe. De certa forma, o Voltaire acabou com o mundo velho e o Goethe começou com o mundo novo. É mais ou menos assim que eles são categorizados. É como o Dostoiévski e o Proust. Um diz-me como somos e outro diz quem somos, não é? A expressão não é minha, do Virgílio Ferreira. As pessoas que passam uma vida inteira a estudar os maiores géneros da humanidade é que são umas bestas. Estas raparigas vão para
E ela estudou na Universidade de Londres, ela doutorou-se na minha universidade, eu até fiquei estupefacto como é que uma rapariga que vai estudar para as grandes universidades inglesas e americanas, no caso dela foi a Universidade de Londres, onde também eu tive, como acabei de dizer, continua a pensar como se fosse uma filha de um assaltante de bancos, que ao que parece nunca saiu desse contexto, mas enfim, é a vida. Mas parece que é um pirata bom, né? O pai era um pirata bom, pronto, está bem. Só para saber. Não sabia que havia piratas bons, não sabia que havia bandidos bons, os bandidos que eu conheço são todos maus, mas enfim, se calhar lá para o bloco de esquerda de Almirante Reis, o Código Penal é mais ou menos um pasquinho. Incumpridos igualmente por isso, uma exigência que se não basta com a colagem ao agente e ao seu facto de uma consequência funcionalmente construída pelo direito do sistema, e a essa luz sistematicamente coerente de uma construção que ao lado passa do indivíduo pessoalmente autor de um fato individualmente seu, visto apenas como ator de um papel funcionalmente afivelado, que não sendo seu, mas heteronimamente imputado, o não haverá a responder pessoalmente. Eu estou aqui a brincar um bocado com os advérbios de modo. Assim, em síntese, sinala apenas ora reforçado de uma construção que na sua crítica radical permite, na sua abrangência transversal, adivinhar uma compreensão do sistema jurídico-penal adivinhar uma compreensão do sistema jurídico-penal que dispensa o auxílio dogmático do conceito de bem jurídico. Eu estou a dar aqui uma certa ferroada ao Jacobs, como já se percebeu, por um bem mais funcional e útil, interpenetrado das ideias de reconhecimento das normas e reforço da confiança, é o que o Jacobs usa como expressões, determinantes da substituição daquele por uma genérica e inevitavelmente formal ideia de danosidade social. As normas, e apenas elas, e não bens jurídicos, ausentes em permanência de uma construção que não permite ver senão o que revela funcional e eficazmente, sobem à ribalta e o isolamento da sua consideração pressuposta e a crítica com dados pressupostos indiscutíveis. Recebem o enfoque das luzes de uma dogmática que na aparência em si não encontra instrumentos para qualquer assessor de análise crítica de uma realidade normativa que se pressupõe e que ao sistema apenas cabe assegurar no seu fidelizado reconhecimento e confiança de vigência em nome de expectativas que também elas se presumem contar com tal manutenção de vigência e apenas estabilizáveis quando a mesma surja reforçada por poderosa e diligente intervenção positiva da pena. Eu sou um bocado mauzinho, sou. Em nota de rodapé, por isso apenas literalmente se poderia afirmar que, apesar da ausência de conceito bem jurídico em detrimento das normas, estas sejam, como diz a pessoa da Bela Rodrigues, estou a citar, significativamente definidas pelo autor, Jacobs, como verdadeiros bens jurídicos. Ou seja, o professor Jacobs vê a norma jurídica como um bem jurídico. Não sei se estão a ver o salto jurídico que ele não faz. Diz a pessoa da Bela Rodrigues, na sua tese de doutoramento, a determinação da medida da pena privativa de liberdade, os critérios de culpa e de prevenção, 1995, página 334. Remete para Jacobs, análise do Código Penal Alemão, segunda edição 1993, página 46. Pois assim é na letra do texto, longe de tal realidade conceptual se encontrarão. Pois, estou a acrescentar, e com isto concluo, pois por supostas uma realidade inabalável que juridicamente apenas haverá que manter na sua vigência, do âmbito conceitual da norma se perde irremediavelmente toda uma dimensão crítico-reflexiva que no conceito de bem jurídico, com maior ou menor versatilidade operativa, se pretendia encontrar de modo seguro sediada. Ou seja, o Jacobs exagera muito no sentido de tentar despir a dogmática da ontologia, a tal desontologização dogmática, porque os seres humanos são um bocado instrumentalizados, como é evidente. Daí o direito penal do inimigo dizer, não, a gente pode tratar os inimigos de forma diferente do que tratamos os nossos. Se eu concordo, só com terroristas, mas não se pode torturar os homens.
Ao contrário do que a extrema-direita pensa e da extrema-esquerda. Mas enfim, eu já estou mesmo farto até aos olhos de falar deste pessoal, né? Estou mesmo farto até aos olhos, porque a Europa tem que fazer o seu caminho. Eu concordo com o Chega e com o André Ventura, desde que eles não mexam no Código Penal. A Constituição, sou favorável à revisão constitucional. Não sou favorável a se mexer no Código Penal para se colocar... Então, nunca sair da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Isso aí é por Jesus. Isso é mesmo... Enfim. Mas não mexer no Código Penal, em termos de medidas privativas de liberdade, estamos bem. Se mexer no Código Penal, depois, então não, aí já não é os últimos 50 anos de democracia que estão certos, que estão errados, peço desculpa, é o futuro que deixamos de ser democracia plena. Pronto, está à vontade. À vontade. Eu nem acho que as democracias plenas são países especialmente que eu aprecio. O meu país favorito, como sabem, é Singapura. Eu prefiro o Sudeste Asiático do que as democracias plenas 1000 vezes. E estão todos lá para baixo. A Tailândia, Camboja, Laos, Vietnã, Malásia, Singapura já é um bocadinho diferente, Bali, que é na Indonésia, como sabem, são os meus países favoritos. Não é a Suécia, a Noruega, a Finlândia e a Dinamarca, nem pensar nisso. Em termos pessoais, eu não tenho nada aos valores das democracias progressistas. Nada. Como já se percebeu há muito tempo, acho que tenho esse direito. Nas sociedades multiculturais eu pensava que os direitos políticos, os direitos religiosos e os direitos sociais, as famosas liberdades civis, eram idiosincráticas. Eu pensava que nós podíamos ter. Eu pensava que o Lee Kuan Yew estava certo. Temos que nos desculturizar. Porquê? Vimos o Afeganistão agora, Eu pensava que só o Afeganistão é que dizia, aqui tem que ser assim. Sim, isso é uma ditadura absoluta. Uma democracia não. Mas os países progressistas fazem-se progressistas se os senhores forem progressistas com eles. Se não forem, não é bem assim. E por isso é que a Noruega é o número 1. É o número 1 para quem gosta daquilo. Para quem gosta daquilo. O Economist gosta daquilo. Concordo consigo, Alexandre, nesse aspecto. Vamos para o artigo 408 do Código de Processo Penal, os famosos recursos com efeito suspensivo. O Sr. Engenheiro Zé Luís, isto é mais para si. E para o Engenheiro Avelino também, que ficou muito curioso também desta coisa. Sumário na anotação, página 603 do Código de Processo Penal, anotado pelo professor Pinto Albuquerque. 603, sumário na anotação, o recurso das decisões finais condenatórias, anotações 1 e 2, o recurso da decisão de pronúncia, anotação 3, o recurso da decisão de condenar em quantia nos termos deste Código, anotação 4, o recurso da decisão que julga quebrada a caução, anotação 5, o recurso da decisão que ordena a execução de pena de prisão por incumprimento de pena não privativa de liberdade, anotação 6, o efeito suspensivo do processo, anotação 7, o efeito suspensivo do processo, o tal que o engenheiro Zé Luís está tão... E vou já ler este, engenheiro Zé Luís, para concluir. Eu vou já ler a anotação 7, porque é o que mais interessa ao pessoal. O efeito suspensivo do processo. Porque é que os crimes prescrevem? Porque é que isto, aquilo e aquilo, né? Se os homens colocam os recursos. Pronto. A aplicação da lei penal no tempo, da lei de processo penal no tempo, isso é muito caro aos juristas. E lá está descrito na letra de lei. Lá iremos. O efeito suspensivo da decisão recorrida, anotação 8, o efeito meramente devolutivo, anotação 9, o efeito do recurso da fiscalização concreta da constitucionalidade, anotação 10. Há fiscalização concreta, há fiscalização abstrata e por aí adiante. Vamos para a anotação 7 e com isto concluo. A Lei nº 48, 2007, de 29/8, em 2007, introduziu uma disposição que tem um enorme significado prático, diz o professor Pinto Albuquerque. Ela fixa o efeito suspensivo do processo dos recursos do artigo 407, número 1, quando deles depender a validade ou a eficácia dos atos subsequentes. Porque é que... E aqui o 400 número é o quê? Sobe imediatamente, é o momento de subida dos recursos, sobe imediatamente os recursos cuja retenção se tornaria absolutamente inúteis. Vou repetir, artigo 107 do Código de Processo Penal, momento de subida, sobe imediatamente os recursos cuja retenção os tornaria absolutamente inúteis. Ou seja, a lei pretende que seja eficiente. Se aquilo está ali a marinar, o recurso é logo automático, não é evidente.
Ou seja, como diz aqui o professor Penal Albuquerque, sobe imediatamente o recurso cuja retenção se tornaria absolutamente inútil. Atento ao seu efeito paralisador do processo, esta norma deve ser interpretada restritivamente, Sr. Engenheiro Luís. Não é tudo que é suspensivo. Em face do princípio da celeridade processual, consagrado no artigo 32, número 2 da Constituição da República Portuguesa, segunda parte. Ou seja, realmente, se as pessoas querem celeridade nos processos, que a justiça seja rápida, se os recursos são suspensivos dos processos, bom, fica a marinar durante 25 anos, não é 12, como foi o caso do Sócrates. Ou seja, ou é uma coisa ou outra, a Constituição aí é bastante clara. É um bocado ambivalente de produção, mas é o que temos. Assim, só quando haja um nexo causal essencial entre a decisão recorrida e os atos subsequentes, deve ser decretado o efeito suspensivo do processo. Vou repetir, só quando haja uma causalidade essencial entre a decisão recorrida e os atos subsequentes, deve ser decretado o efeito suspensivo do processo. Trata-se, no fundo, de um nexo de dependência lógica e valorativa entre a decisão recorrida e os atos subsequentes de natureza semelhante ao nexo descrito no artigo 122, número 1, entre os atos nulos e os atos que dele dependerem. Eu sei que isto é um bocadinho injusto, dir-me-ão, o processo penal é muito garantístico. É sim senhor, porque tivemos uma ditadura há pouco tempo e encontrei-se batatas. Mas é por isso é que passou do 8 ao 80, claro. Dir-me-ão, é melhor assim, qual era a outra alternativa? Tarrafal. Vamos chegar a um dia destes, vamos, esperemos eu. Até agora não chegámos ainda lá, é a vida. Artigo 122, número 1 do Código de Processo Penal, efeitos da declaração de nulidade. As nulidades tornam inválido o acto em que se verificarem, bem como os que dele dependerem e aquelas puderem afetar. Eu concordo que o Código Penal é de 1987, o Código de Processo Penal anterior era de 1929. O Salazar, obviamente, ordenou a feitura do processo penal. O Código Penal não mexeu. 1986 estava bom. E estava, para ele estava. E não tinha prisão perpétua. Porque a prisão perpétua foi, como sabem, abolida em 1984. O Código de Processo Penal é de 1929. A versão, o anterior é este, não foi a versão, este é novo, como é evidente, não é? Fumado pelo professor Figueiredo. Ou seja, o anterior é de 1929, o Salazar, em 26 esteve lá 2 semanas, em 28 assentou-se, e entre 28 e 83 foi ditadura, mas ele já era obviamente Ministro das Finanças, já punha e dispunha, e o Código de Processo Penal passou a letra de lei um ano depois de ele já pôr e dispor, em 28. Em 83 obviamente foi aprovada a Constituição, essa grande Constituição Democrática plebiscitada por 3 ou 4, os iluminados desta vida, mas o Salazar já tinha poder absoluto em 28, fez o processo penal para poder mandar as pessoas para o Tarrafal sem problema nenhum, como é evidente, em 29. O Tarrafal já estava na mente das pessoas em questão, como é evidente, não é? Por isso, é isto, o Código de Processo Penal foi para bater o de 29, foi. Passou-se do 8 ao 80, passou-se. O que é que estavam à espera? Depois de uma ditadura, obviamente que os juristas foram profundamente defensivos, para evitar mandar as pessoas para campos de concentração e para a cadeia sem julgamento. É o que temos agora. É melhor assim. Se não acham que está mal, pronto, mandem uma cartinha para a Academia Suécia, façam como aos maluquinhos, como a doutrina Kaczynski, do Sr. Villefort, do Sr. Donglai, do Sr. Mondego, mandem uma cartinha para a Academia Sueca, porque os senhores é que sabem tudo, os senhores é que sabem fazer tudo, os senhores é que são os iluminados. Muito obrigado, um abraço.